Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar com você sobre a técnica que atualmente eu mais gosto para vender minhas mentorias e ela funciona, mesmo que você não saiba vender. Para você que tá aí e não me conhece ainda, eu sou Karine Queda e eu ajudo você que quer ajudar empresários e empreendedores a ter muito mais confiança em você e um método para fazer isso. Bora lá para o assunto de hoje? E essa técnica que eu uso muito hoje, que eu quero trazer para vocês, é uma técnica que é normalmente mais usada para vendas de valores maiores. E quando a gente vende mentoria, normalmente a gente vende um produto que é um pouco mais caro. Não é um produto tão barato, não é um produto que você fala, eu vou dar R$20, vou dar R$50 e tá tudo bem. Normalmente vender uma mentoria é um produto que é um pouco mais caro. Então a gente precisa de um pouco de relacionamento, posso dizer assim, com o nosso cliente para poder vender para ele. Qual será essa técnica favorita? Não sei se você sabe, mas eu acredito muito que vender é entregar o nosso melhor para ajudar o nosso cliente a solucionar o problema dele. E a partir do momento que eu entendi isso e que eu internalizei isso, para mim ficou muito mais tranquilo vender. O que acontece, gente? Por muito tempo eu acreditava que eu era uma pessoa que eu não sabia vender. Sério, eu botei isso na minha cabeça de que eu não vendia nada para ninguém e eu acreditei nisso por muito tempo. Não sei você que tá aqui comigo se você acredita nisso, se você enfiou isso aí na sua cabeça, mas acredita em mim, todos nós estamos nos vendendo ou vendendo alguma coisa o tempo inteiro. Como assim, Karina? Todos nós vendendo o tempo inteiro? Imagina, vender é chato, vendedor é chato, eu não sei vender, eu não tenho jeito para vender. Quem já falou isso na vida? Me conta aí. E um monte de gente fala isso. Eu também falava isso. Eu dizia que, gente, eu não sei vender nada. Caramba, como assim? Porque quando a gente acredita de verdade, do coração, que quando a gente vende, a gente entrega o nosso melhor para ajudar o nosso cliente ou a outra pessoa a ter mais resultado, a gente entende que vender é leve, que vender é bom para os dois lados. O que acontece? Tudo isso que colocaram na nossa cabeça de que vender é ruim, vender é chato e tudo mais, e a gente internalizou, de alguma forma faz a gente se bloquear para vender. E aí eu achava, toda vez que eu tava vendendo, que eu tava incomodando a pessoa. Só que não, é a gente de verdade acreditar que a gente tá fazendo bem para outra pessoa, que quando ela compra o nosso serviço, o resultado que ela vai ter, o retorno que ela vai ter é muito maior do que o que ela paga pra gente. E quando a gente começa a acreditar nessas coisas de verdade, de coração, fica muito mais fácil vender. E aí, quando a gente acredita nisso, tanto faz a técnica que você use, você vai ter resultado. Só que essa técnica que eu quero te trazer é uma técnica que eu gosto muito, eu acho uma técnica fácil, entre aspas depois que você treina. Por quê? Porque para fazer essa técnica, a gente precisa primeiro aprender a ouvir o nosso cliente. Por quê? Porque o que o nosso cliente fala pra gente vai nos ajudar a vender para ele. Bora lá pra técnica? Essa técnica, para quem não conhece ainda, para quem nunca ouviu falar em Spin Selling, ela se baseia em 4 letrinhas do Spin, que é o S, o P, o I e o N. E o que significam essas 4 letrinhas? São as fases da conversa que você vai fazer com o seu cliente para que ele queira comprar de você. Qual que é a primeira letra e a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa técnica que se chama Spin Selling? A gente vai ouvir, escutar e entender qual é a situação da pessoa que está na nossa frente. Imagina que eu estou vendendo para um empresário empreendedor, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber dele qual é a situação da empresa dele. Hoje, sobra dinheiro na sua empresa no final do mês? Hoje, como é sua vida ao longo do mês com a sua empresa? É tranquila, é agitada, é desesperada? Como é você na sua empresa? Eu vou tentar entender com ele, se é um cliente que eu nunca vi na vida, como está a situação dele hoje. Então, para a gente pensar nessa situação, a gente vai perguntar para ele
qual é a situação dele, só que baseado nas coisas que a gente vai querer vender para ele lá na frente. Entende o link? Primeira coisa, situação. Nesse momento, você não pode se demorar muito tempo. Por quê? Porque senão o seu cliente vai cansar. Uma forma que eu uso para ele não cansar quando eu não sei nada dele, eu peço para ele me contar. Tipo, eu não sei nada absolutamente daquele cara e eu só sei que ele tem uma empresa. Normalmente o que eu falo para ele? Me conta um pouquinho de como surgiu a sua empresa, o que é a sua empresa e qual a situação atual dela. Ou, me conta um pouquinho de como surgiu a sua empresa e o que você está vivendo agora na sua empresa. Aí ele me conta um pouquinho da situação, tá bom? Essa é a primeira fase. A segunda fase, o que é? Qual que é a segunda fase das perguntas e da conversa que eu vou fazer com o meu cliente? É o P. O que é o P? O P é problema. O que eu quero nessa fase? Eu quero entender o que está incomodando esse meu futuro cliente. Então essa fase é para quê? É para a gente captar quais são os problemas do nosso cliente que a gente possa ajudá-lo. De novo, percebe que é uma conversa intencional. É uma conversa que você quer levar lá no final para a venda da sua mentoria. Então pensa o que a sua mentoria oferece. Se a sua mentoria, por exemplo, oferece, vou te ajudar a olhar para as finanças da sua empresa. Você vai focar em perguntas de situação das finanças da empresa dele, em perguntas de problema das finanças da empresa dele. Você percebe a importância da gente ter uma conversa intencional com o nosso cliente? Então, em problemas, você vai levantar quais são os problemas que ele tem. O que é o I? O I é a implicação. O que significa isso? O que é implicação, Karina? A implicação é literalmente a gente mostrar para o nosso futuro cliente o que pode acontecer se ele continuar vivendo do jeito que ele está vivendo. E aí, o que acontece? A gente já vai para o quarto passo do SPIN, que é a necessidade. O que acontece quando eu começo a fazer a implicação e vou para a necessidade? Eu faço a pessoa entender que ela precisa de mim. Olha a diferença. Olha a diferença do entendimento que esse empresário vai ter quando eu falo dessa forma com ele. E isso, gente, é treino. Precisa fazer, 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 fazer.